vão afinando nossos planejamentos, né? Vão ajustando. É muito bom, né? Padre, irmã, vocês vão iniciar? Isso. Minha parte está iniciada. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria esta nossa reunião e esse desejo de começar já um novo ano, né? Mas, sobretudo, de nos planejarmos, nos organizarmos. E nós aqui, como logística, temos um trabalho muito importante. É um desafio sempre a logística, tanto para a IDB quanto para as escolas. Mas neste ano eu acredito, né, para o próximo ano, que nós teremos, assim, muitas novidades e algumas escolas já começaram a receber os materiais e já nos deram um retorno de que chegaram de forma muito satisfatória, as pessoas também que entregaram, pessoas, assim, muito disponíveis, muito dispostas. Então, nós mudamos a parceria com a FedEx e parece, né, assim, estamos muito contentes com esse parceiro, e também com a organização aqui da nossa equipe, da Catarina, do Normando, e é uma equipe grande que trabalha para esse desenvolvimento, mas é o sentido de sempre fazer o melhor para as nossas escolas, a melhor entrega, não só na parte pedagógica, mas também nessa parte física, logística. Então, nós precisamos, para que tudo dê certo, muito do trabalho de vocês aí na escola, que sabemos que é um trabalho também árduo, né, difícil, que exige muito empenho, muita organização para que tudo funcione da melhor forma possível. Então, de antemão, já agradecemos muito por este trabalho de cada um de vocês nas escolas, por essa parceria e pelo gerenciamento do GE, que é uma ferramenta, assim, funcionando bem, dá tudo certo, e organiza e nos ajuda a ter, então, uma boa sistematização do trabalho em todos os campos. Então, uma boa reunião a todos. Eu não posso ficar nessa reunião, que eu vou para uma outra que nós estamos fazendo aqui. Então, um abraço. Só entrei mesmo para dar um abraço e desejar tudo de bom para vocês nesse trabalho. Agradeço aí, irmã, padre também, né? Até pelo prestígio, já brinquei com o Normando, né? Que hoje a gente está bem prestigiado com a irmã e com o padre aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Eu também vou participar de outra reunião que já começou. Essa é presencial, né? Mas queria ver o comecinho do jogo. Pode claro, iniciar. fiquem à vontade, tá bom? Vou iniciar aqui, tá? Normando, você quer dar alguma palavrinha, não? Posso começar? Somente dar boa tarde para todos, né, e desejar um ótimo encontro, né, que seja bastante esclarecedor, né, para aqueles que são novos, que a novidade chegue de forma tranquila, e para aqueles que já são mais antigos, que tenham a oportunidade de recapitular algum processo. Tá. Mas, bom curso para nós. Viu, Catarina? Aproveito para dizer o seguinte, já tem 70 e tantos participantes, né? E é claro que depois a gente deverá ter uma relação dos que não puderam participar, né, por algum motivo, e a gente, então, programaria um segundo momento para os que hoje não estão aqui, né? É uma alegria nossa, um dever nosso, subsidiar todos, né? Ou porque não ficou sabendo, ou porque esqueceu, ou porque tem outros porquês, mas nós gostaríamos de que todos tivessem a mesma quantidade e qualidade de informação e, principalmente, do diálogo, né? Que é conversando que a gente encontra as melhores soluções, né? A gente vai compartilhar também, padre, a gravação e os materiais aqui lá na página da logística, né? Então, todos poderão ter acesso no decorrer dos próximos meses também, para consulta, né? Viu, Deise, mas eu acho, da nossa parte, a gente ter certeza que todos realmente assim, é uma questão nossa. No final, né? a Catarina vai falar sobre o cadastro, e daí a gente vai ter o nome de todos também. Então, que todos tivessem esse nosso carinho, essa nossa atenção, né? Tá ótimo. Muito obrigada aí pelo início de vocês. Além do padre e da irmã, que muitos de vocês já conhecem, né? E o Normando também, que a maioria conhece, a gente está aqui com a Deise, que é da parte de comunicação, muitos de vocês aí recebem comunicado dela. Da equipe de logística, a Leia, que cuida da parte de transporte, ela fica lá em São Paulo. A Leia, se liga a câmera aí. Ela fica lá em São Paulo, ela cuida da parte de transportes.
A Bruna e a Amanda, elas fazem um atendimento lá no chat para vocês, da parte de GL, eles tiram dúvida, fazem todo esse atendimento diretamente aí com vocês, tá? E do faturamento a gente está com a Lidiane, com o Paulo e com a Adriana. Eles estão aqui também, em algum lugarzinho aí, depois eles levantam um braço e dão um alô para vocês verem também, tá? Então, a gente está com a equipe toda, além... e também estamos com a Alan aqui da parte de TI, que cuida diretamente da parte do suporte aí do GE. Então, a gente está com a equipe aqui em peso aqui da parte da EDB, nesse call, né? À medida que forem surgindo dúvidas, eu peço para vocês aguardarem para a gente falar no final, ou vocês escrevam aqui no chat que o pessoal aqui da EDB vai respondendo e ajudando aqui também, para não ficar parando a nossa apresentação, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, você me dá o ok, daí está aparecendo, tá? E aí, como eu não vou visualizar, eu vou tocando, qualquer coisa você me chama aí, tá? Normando o pessoal da EDB, que aí eu vou dando continuidade aqui na apresentação, tá bom? Tá ok. Deixa eu botar aqui para apresentar. Então, como eu não sei se me apresentei, iniciei sem me apresentar, né? Muitos de vocês já me conhecem, mas... Deixa eu voltar aqui. Opa, isso. Mas meu nome é Catarina, eu sou supervisora de logística, tá, da EDB. Eu cuido da parte de logística, de movimentação de material, a parte de entrega. Faço contato com muitos de vocês, eu fiz contato ao longo desse ano, né? Eu tenho pouquinho menos de um ano aqui na EDB, então é a primeira campanha que eu pego por completo, então a gente está eu estou muito motivada que essa campanha seja de forma muito redonda, assim, né, muito coerente, né, com as coisas que a gente está prevendo, né, então a gente fez algumas mudanças muito importantes para que isso acontecesse, tá, então, é basicamente isso, me apresentando aqui para vocês, tá? Então, qual é o intuito dessa reunião hoje? A nossa reunião é para falar sobre o processo de uma forma macro, tá? Então, o processo logístico de uma forma macro, a gente vai tocar nos assuntos aqui de como funciona todo o processo logístico até chegar o livro na mão de vocês, como que são as questões de tempo, né, que muita gente não entende, às vezes que a gente pede com muita antecedência algumas informações, quais são as novidades para esse ano, o que a gente fez de mudança para melhorar o processo. Durante todo o ano passado a gente escutou muito o que vocês gostariam, o que vocês desejariam que mudasse, que melhorasse, então a gente está tentando fazer isso de uma forma mais organizada, melhor, então a gente trouxe algumas novidades para vocês. Então a gente vai estar apresentando, tá? Eu estou falando isso porque eu sei que algumas escolas às vezes têm dúvida, tem algum expedidor novo aqui que não sabe ainda acessar o GE, que é a nossa ferramenta base, né, para tudo. Então, o GE em si, né, que é um passo a passo um pouco mais detalhado, a gente não vai passar nesse momento, até porque a maioria das escolas aqui já conhece, tá? Para não ficar muito cansativo. Então, caso tenha algum expedidor novo, a Deise ela vai colocar um link aí para vocês preencherem uma pesquisa, que eu vou pedir que todos vocês preencham, mesmo que não tenha expedidor novo, e aí nessa pesquisa vocês vão apontar se vocês são expedidores novos ou não, tá? E aí, quem for expedidor novo, nós vamos fazer uma capacitação em especial só para o acesso do GE, tá? Para não ficar cansativa a apresentação, porque o GE é bem mais detalhado, tá? Então, por favor, preencha essa pesquisa que a Deise vai mandar aí para vocês, todos vocês, né? E quem for novo, coloca uma observação lá, tem um campinho que preenche, que é expedidor novo, e a gente vai estar entrando em contato para fazer uma segunda capacitação, ok? Então, vamos começar aqui. Então, falando sobre o nosso fluxo operacional, como que funciona toda essa parte de logística dentro aqui da editora, né, dentro da nossa cadeia. Então, a gente a gente começa todo o fluxo operacional lá na gráfica, tá? Então, a gráfica, ela cuida de receber os arquivos do editorial, ela faz a produção efetiva dos livros, e ela faz... Opa, voltei. Peraí. E ela faz a entrega dos livros lá para a logística, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente começa todo esse movimento praticamente lá mais ou menos para abril, em torno de abril, maio, que a gente começa o movimento aí com a gráfica, tá? Então, depois que é feito todo esse movimento, que é uma produção muito grande... Catarina, você ficou no mute. Voltou? Em que momento que eu parei, gente? Desculpa. Você estava falando da gráfica. Tá bom. Beleza, deixa eu voltar aqui.
Se não apertei nada aqui, eu não sei o que houve. Vamos lá, então. Desculpa aí, gente. Ok. Vamos voltar. Então, a gráfica, ela recebe esses arquivos lá no editorial, como eu falei, né? Ela faz a produção gráfica em si. Esse movimento da gráfica, a gente começa lá em torno de abril, maio. Então, por isso que a gente precisa dessas informações, que todo o gerenciamento do GES esteja muito alinhado, para a gente começar a fazer todo o planejamento não sei por que meu... Todo o planejamento da produção bem antecipada, tá? A gente começa a receber esse material lá na logística, conferir, a gente faz recebimento, a gente faz a conferência, armazena, e a gente monta todos aqueles kits, aqueles pacotinhos que vocês recebem lá na logística, tá? Então, isso também demanda um tempo, né? A gente tem que juntar todo o material, demanda mão de obra também, né? E aí, depois que todos esses kits são montados, a gente faz a separação de pedidos de acordo com a solicitação, tá? Que são essas remessas que agora a maioria das escolas já está recebendo, já estão a caminho, tá? A terceira etapa é o transporte, né? Que o transporte, ele faz transporte, né, por si só já é o nome, é o transporte até a escola, né, e ele também é responsável por fazer o rastreio da mercadoria, tá? Muitos de vocês já devem ter recebido lá o linkzinho de rastreio para acompanhar. E a escola, que é a última parte da nossa logística, que a gente desenha assim, né, que ela fica responsável por entregar, armazenar na escola e entregar esse material para os pais ou para os alunos, né, de acordo com as vendas, tá? Então, a nossa cadeia logística é basicamente assim, funciona. O que tem de novo esse ano, né, do ano passado? Que essa cadeia vocês já conhecem, a maioria de vocês já conhece. Então, o que a gente buscou? A gente buscou um novo parceiro logístico, tá? A gente já está com a FedEx aí, que é a FedEx, né, o novo parceiro é a FedEx, a gente está com a FedEx aí desde fevereiro, na parte de transporte, e a gente está fazendo testes com eles, né, para conhecê-los. Então, a gente começou com eles lá em fevereiro do ano passado, fevereiro desse ano, e a gente começou fazendo transporte com eles, e a gente começou a estreitar mais o relacionamento, e a gente passou também a fazer a parte de logística, sim, que é essa parte de armazenagem, montagem de kit. Então, nosso material hoje fica dentro do CD deles, que fica em Guarulhos, é um CD muito grande, a gente esteve lá pessoalmente, tá aí a foto, né, eu, Normando, a Leia, o Padre Pessinati, a irmã daí também estiveram lá com a gente. Então, a FedEx, ela é uma empresa multinacional, acho que todos vocês devem conhecer, né? Ela tem sede lá em Memphis, e o que a gente buscou com eles realmente é a qualidade do serviço deles, a malha de transporte deles é muito grande, né? Então, a gente está buscando uma qualidade melhor. Então, a gente hoje está operando com eles, né? Efetivamente, começamos a campanha 2023 100% com a FedEx, tanto o transporte quanto a logística, tá? Além disso, a gente mudou também um pouquinho a nossa remessa, né? Esse ano a gente está fazendo um pouquinho diferente, tá? Então, como que a gente definiu a quantidade de envio para as escolas? Então, a gente mandou uma pesquisa para vocês de utilização de material, tá? Então, era basicamente assim, vocês vão utilizar sim ou não determinado segmento. Aí vocês respondiam lá, sim ou não, né? Com base nessa pesquisa, o que vocês respondiam sim, a gente avaliava o que eles têm no estoque, né? Já tem lá no estoque. Então, por exemplo, uma determinada escola respondeu que vai utilizar o Nautas. A gente verificava lá. Por isso que é muito importante a questão de GES. A gente sempre fala muito sobre isso, né? Então, é muito importante até para a gente tomar algumas decisões aí, conforme a gente está vendo aí no envio de material. Então, vocês respondiam que vocês iam utilizar de material, a gente olhava o que já tinha no estoque, e além do que tem no estoque, a gente analisava o que vocês tinham de previsão de matrícula para agora, para 2023, e a venda do ano anterior. Então, a gente fazia um cálculo com base nessas informações para o envio de material para esse ano, tá? Então, a gente mudou um pouquinho, né? Porque a gente agora está, para alguns segmentos, por exemplo, Nautas, que tem uma venda muito alta, né? Com uma adesão mais alta, e o Girolhar, a gente está mandando conforme a matrícula, não só conforme a venda, né? Teoricamente, a gente está mandando para atender todos os alunos matriculados.
E os anos mais finais, né, com o ensino médio, a gente está mandando conforme a venda do ano anterior, tá? Então, a gente está mandando mais material do que a gente mandou na campanha passada para vocês. Quem recebeu aí provavelmente já teve uma noção disso. E a gente também está levando em consideração o estoque que a gente tem lá no GE, tá? E o que a gente também tem de diferente esse ano? Esse ano a gente fez o envio de remessa por lote, tá? Então, a gente fez o primeiro lote, a gente já mandou para todas as escolas. Quem ainda não recebeu está a caminho, tá? Então, já saiu 100% do primeiro lote, que é o Ensino Fundamental 1, tá? Que foi o primeiro a ficar pronto. E aí depois segue o segundo lote, o terceiro lote, o quarto lote e o quinto lote, que é o Fundamental 2, o Infantil, o Ensino Médio e os livros complementares, tá? Esses materiais seguirão na sequência e a nossa previsão é finalizar eles lá naquele prazo da semana anterior ao Natal, tá? Então, todos eles serão entregues aí dentro desse período, finalizando dentro desse período. O que é de diferente do ano anterior? Nos anos anteriores, a gente juntava tudo e mandava uma remessa única. Isso para a gente gerava algumas escolas gerava certo desconforto, porque chegava muito material de uma única vez, a gente acabava aprendendo muita logística lá, porque a gente ficava com muito material acumulado, esperando o último ficar pronto, né? E assim a gente está fazendo um fluxo melhor. Chega material da gráfica, a gente já separa e envia para vocês. Então, vocês vão recebendo o lote, e aí vocês recebem por segmento, separa por segmento, então a gente está vendo que está tendo uma melhor fluidez no processo dessa forma, tá? Então, é até bom que vocês, esse ano vai ser um pouco diferente, depois vocês deem feedback a respeito disso, se essa mudança foi positiva ou não, até para a gente entender. A gente está entendendo que é uma mudança melhor, né? Mas aí também a gente gostaria de ter esse feedback de vocês, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui sobre a parte da escola em si, né? Que é o que a gente está tratando aqui, que é o recebimento, a armazenagem e a entrega, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho passo a passo de cada um. O recebimento, tá? Então, quando vocês recebem um produto, então, quais são as orientações? Conferir no ato da entrega se os dados da nota fiscal estão de acordo com os dados da sua escola, tá? Isso é muito importante. Pode parecer, para algumas escolas, falar assim, mas né, por que não estaria? É porque algumas escolas têm um nome muito parecidos. E acontece, às vezes, de serem no mesmo bairro, enfim, o entregador vai lá e entrega em escola trocada. Isso já aconteceu, tá? E a escola depois só percebe, depois de um tempo, que recebeu material, e isso para a gente causa um maior transtorno. Então, sempre que chegar o material na sua escola, verifique se a razão social de vocês e o CNPJ está correto, tá? Então, assim, o endereço, todos os dados ali estão corretos, realmente é a sua escola, basicamente é isso, tá? Porque depois, para a gente destrocar esse material, é muito confuso, tá? Então, é importante que vocês sempre confiram a nota fiscal, principalmente lá ao campo dos dados de vocês. Então, conferir imediatamente a quantidade de volumes recebido, comparando com o que está declarado no campo de quantidade de nota fiscal. O que é isso? Lá na quantidade de nota fiscal, está dizendo, são 10 caixas. Eu vou conferir se tem 10 caixas. Opa, não, ele só me entregou 8, então tem alguma coisa errada, porque aquela quantidade tem que estar certinha. Salvo se tiver alguma carta de correção. A carta de correção vai vir anexada lá na nota fiscal. Se tiver a carta de correção, vai vir anexada. Não tendo, e você vê que tem uma caixa a menos ou uma caixa a mais, para tudo e entre em contato com a gente, ou você ressalva lá na nota fiscal, olha, recebi um volume a menos, tá bom? Isso é bem importante. Assinar o canhoto com o nome completo, RG e a data de recebimento. Isso é muito importante, porque se você, por exemplo, um produto de repente chegou com uma data atrasada, se você não coloca a data ali, você está assinando meio que um cheque em branco, né? Então, assim, é importante vocês colocarem a data ali que vocês receberam realmente, tá bom? Lançar as informações no GE em até 48 horas. Isso para a gente é super importante. Eu vejo muitas meninas aí do atendimento cobrando entrada de materiais, pessoas falam, mas eu recebi isso semana passada. Já vou lançar. Para a gente só consegue enxergar que vocês efetivamente receberam, é o ok. A escola recebeu depois que vocês lançam no GE. Então, assim, a transportadora fala, olha, entreguei. Aí eu fico aguardando a escola me dar o ok. Lá dentro do GE,
que realmente chegou, que a quantidade está ok. Então, eu só consigo dar esse ok final, esse último cheque, depois que vocês lançam no GE. E se vocês demorarem muito, eu perco tempo de reclamação com a transportadora, tá? Então, a gente tem até 48 horas para reclamar com a transportadora, caso tenha algum problema. Então, vocês receberam mercadoria. Ah, tá tudo certinho, recebi, não teve caixa amassada, não teve nada, tá tudo certinho aqui. 48 horas depois, vocês têm que dar entrada no GE para eu saber que tá ok. Ah, eu recebi, tive algum problema. Então, vocês entram lá no GE e registram lá a divergência que houve para a gente poder também ter tempo hábil de reclamar isso com a transportadora, porque senão a gente perde o prazo, tá bom? Então, é por isso que a gente realmente está sempre cobrando essa entrada de nota, tá? Em casos de falta de volume, o que eu faço, Catarina? Se faltar uma caixa, igual você falou lá, faz uma ressalva na nota fiscal mesmo, lá pertinho do canhoto, faltou uma caixa, escreve isso lá no canhoto e manda para a gente. Aí você tem que informar lá no GE, né, que houve essa falta, e, se possível, manda para a gente essa mensagem também lá para a equipe da logística, tá? Em caso de produto avariado, por exemplo, chegou uma caixa danificada, amassada, molhada, molhou na chuva, qualquer coisa do tipo, mesma coisa, ressalva isso lá no canhoto e manda essa informação para a gente lá para a equipe de logística, tá? A gente vai substituir qualquer dano, qualquer problema, a gente vai substituir, só que a gente também vai poder cobrar isso da transportadora. Se a gente perde esse prazo, a gente depois não consegue cobrar. Aí aqui eu botei uma nota fiscal que vocês estão bem familiarizados, mas só para vocês ficarem bem atentos o que vocês têm que conferir. A conferência aqui, ó, a razão social, né, o endereço, CNPJ da escola, esse é um campo super importante de conferência, e também a quantidade de volumes ali, quantidade de caixas, tá? É uma coisa muito importante. Às vezes, muitas das vezes, vocês entram em contato com a gente e tem uma informação, assim, que é muito importante para a gente poder dar andamento em qualquer, assim, de forma mais ágil, né? Em qualquer solicitação, às vezes, que vocês fazem. Por exemplo, eu estou com uma caixa aqui que eu, por algum motivo, não tenho nota fiscal, perdi a nota, ou o entregador não trouxe a nota, ou qualquer coisa do tipo. Ou qualquer solicitação, né? Qualquer dúvida que você tem em relação à nota fiscal. A gente sempre pergunta o número do pedido, tá? O número do pedido, ele pode estar na nota fiscal, nesse campozinho que eu coloquei aqui, tá vendo? O número do pedido. Ou na própria caixa tem o número do pedido, tá? Então, esse número, que é um númerozinho geralmente começado com A ou umas letrinhas assim, né? Esse número, vem escrito pedido ali na caixa, esse número ajuda muito a gente a identificar onde que está o pedido, a gente fazer qualquer tratativa dentro do sistema. Catarina, mas eu não achei o número, não tem problema, a gente também consegue trabalhar. Essa é uma questão mesmo de agilizar o atendimento das meninas aí no chat. Você já tendo esse número... Oi? Desculpa. Aí entrou uma voz que achei que estavam falando comigo. Então, você já tendo esse número, agiliza o atendimento aí com o pessoal do chat, tá bom? Sobre a armazenagem, tá? A armazenagem, a gente sempre indica o empilhamento máximo de 4 volumes, para não danificar o material. Deixar as caixas com a etiqueta de identificação viradas para frente, tá? Para facilitar o manuseio. Todo material deverá ser acondicionado em local fácil, de fácil acesso, seguro, sem umidade, sem risco de alagamento. Essa é a nossa orientação. Então, o que é a etiqueta aí de identificação, né? Todas as caixas, elas vão com essa etiquetinha, que é essa bolinha aí. Catarina? Oi? Só me desculpa aí te interromper, é que estão pedindo aqui no chat para você voltar um pouquinho e repetir sobre o que faz quando, na falta de volume ou produto avariado. Tá? Voltar um pouquinho lá. E também estão pedindo aqui para você ir um pouco mais devagar, para você falar um pouco mais espaçado, para as pessoas acompanharem. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Pode deixar. Então, vamos lá. É que eu não estou lendo o chat, tá, Normando? Então, pode falar aí quando você precisar. Então, vamos lá. Em caso de falta de volume, tá? Esse material aqui, gente, depois vocês vão receber ele também, eu vou falar no final, mas é importante, caso vocês tenham dúvida, vocês podem chamar aí que a gente volta, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Em casos de falta de volume, né? Faltou uma caixa, o que eu devo fazer? Faça uma ressalva é escrever lá,
faltou uma caixa, faltaram 2 caixas. É escrever no canhoto que você vai entregar para o motorista que faltou uma mercadoria, tá? É importante você anotar isso lá no canhoto para que a gente tenha prova para a transportadora que realmente faltou, tá? E depois vocês entrem em contato com a gente e informem essa divergência através lá do nosso canal de comunicação com a logística, tá? Então, a gente tem sempre 48 horas para fazer essa reclamação com a transportadora. Então, é importante vocês também cumprirem esse prazo com a gente. Então, assim, recebeu caixa faltando. Não adianta vocês falarem daqui a um mês, porque a gente não vai conseguir, e também não escrever isso no canhoto, porque a gente não vai conseguir reposição disso com a transportadora. A gente pode até repor isso para vocês, mas a gente não vai conseguir repor com a transportadora. Tá? E em caso de produto avariado é danificado, caixa amassada, caixa molhada, o produto chegou de alguma forma avariado, é a mesma coisa. Faz uma ressalva, recebi uma caixa amassada, uma caixa molhada, escreve isso lá no canhoto, onde você assina para a transportadora e também, se possível, aqui está dizendo, né, para vocês enviarem foto por e-mail, sempre cumprindo o prazo de 48 horas, porque é o prazo que a gente tem para reclamar com a transportadora, tá? Então, nesses 2 casos, a gente pede para que seja informado para a gente por e-mail e que seja escrito também lá no canhoto. Se você me permite, deixa eu só complementar essa sua fala no caso de produto avariado, é porque é importante vocês olharem a caixa e também o produto que está dentro da caixa. Então, pode ser que a caixa esteja um pouco amassada, um pouco rasgada, mas o produto dentro está ok. Né? Mais para frente, a Catarina vai falar como é que vocês sabem a quantidade de produtos que tem dentro de uma caixa. Ela vai explicar. Mas, às vezes, a caixa está amassada, está feia, mas os produtos estão intactos. Então, não tem produto avariado, só a caixa que está ruim. Isso. E pode ser também que a caixa esteja molhada, mas o produto dentro não esteja avariado. Então é só para deixar claro que não é a caixa danificada, é o produto danificado ou avariado que esteja dentro da caixa. Tá bom? Obrigado. Isso. Tá ok. Então, passamos aqui nesse assunto, né? Voltamos um pouquinho. Aqui eu falei sobre a conferência, né? Já havia tocado nesse assunto. E aqui eu falei um pouquinho sobre a questão de onde que está a informação do pedido, né? Então, às vezes, a gente pergunta qual é o número do pedido para vocês. Então, são esses 2 locais que vocês conseguem identificar. Ou na nota fiscal, lá nas informações complementares, que é nesse item aí que está destacado em amarelinho, ou lá na caixa, naquele quadradinho vermelho que eu botei ali, onde tem o número do pedido, tá? Então, essa informação é bem importante para a gente dar tratativa a alguma informação que vocês precisem lá no chat, tá? Caso vocês tenham ela, ajuda a gente a estar agilizando o processo. Voltamos aqui, a gente já falou um pouquinho. Aqui eu parei nesse ponto aqui, tá? Armazenar as caixas por segmento para facilitar o manuseio. Cada caixa possui uma etiqueta colorida indicando o segmento, tá? Então, toda a caixa vem com essa bolinha colorida, tá? E cada bolinha significa um segmento. Então, a bolinha azul é educação infantil, que é o Girolhar. A bolinha vermelha é o ensino fundamental 1, que é o Nautas e os livros de inglês do iWonder. A bolinha verde são os livros do ensino fundamental 2 e a bolinha amarela é o ensino fundamental médio. Por que a gente coloca assim? Que quando vocês vão armazenar, geralmente vocês colocam numa sala e armazenam com a caixa. Tem algumas escolas que não armazenam com a caixa, né? Mas a grande maioria armazena com a caixa. Vocês viram essa caixa de uma forma que vocês consigam visualizar essa etiqueta, quando vocês forem entregar o material, fica mais fácil para vocês acharem essa caixa. Então, você já sabe, ó, essa bolinha vermelha aqui tem o ensino fundamental 1. Então, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, é por isso que a gente colocou para vocês armazenarem conforme segmento. É uma orientação que a gente dá.
entrega. E aí a entrega é a parte, assim, que eu diria, assim, mais trabalhosa até para vocês, né? E muito importante que a gente tem também, tá? Então, a parte de separação, entrega do pedido no GE, ele está no nosso manual, tá? Que a gente disponibilizou aí que está disponibilizado lá no link da logística, tá? Depois, quem tiver dificuldade de fazer isso dentro do GE, a gente, como eu te falei lá no início, a gente vai estar fazendo uma capacitação à parte, tá? Mas a grande maioria de vocês, se não todos aí, sabem como faz a questão da separação e da entrega do pedido dentro do GE, tá? Então, basicamente, o nosso pedido é que vocês façam esse processo no momento em que realmente é feita a entrega, tá? Hoje, muitas escolas fazem a entrega e depois fazem a baixa. Isso para a gente é problemático, por quê? Se vocês observaram, não sei se todos vocês observaram, lá dentro do GE, quando você faz a entrega, ele gera como se fosse um canhoto mesmo de entrega, né? Foi entregue no dia tal, na hora tal. Esse dia tal e hora tal, ele não pode ser mudado. Então, quando você entrega o material em janeiro, por exemplo, e você só dá baixa no GE em fevereiro, é como se você só tivesse sido entregue em fevereiro. E para a gente isso é problemático, porque tem algumas questões contábeis, para a escola também, aquela venda ali só cai no momento em que o expedidor efetivamente dá a entrega. Então, assim, é bem importante que a entrega esteja ocorrendo junto com a entrega física, tá? Então, é essa atenção que eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês façam isso de uma forma cadenciada, para a gente não ter problema de juntar pedido sem entregar no GE, juntar pedido de dar baixa, né? Que a gente fala muito em baixa. Então, é mais nesse sentido também, tá? Mas caso alguém tenha dúvida só sobre como dar entrada no pedido e dar baixa, a gente depois vai fazer uma capacitação à parte, tá bom? Vamos lá. De posse da nota fiscal, conferir os itens que estão discriminados nela, né? Então, assim, eu não sei, de uma forma geral, a orientação que a gente dá é todo responsável ir com a nota fiscal em mãos para receber esse material seu, conferir os itens, né? Conferir os códigos dos livros e peça que o responsável confira os kits de recebimento, tá? Então, é importante que tenha essa conferência também, que o responsável também confira esse kit no momento da entrega, tá bom? Pontos de atenção. Ao lançar a nota fiscal no GE, lembrar de incluir os zeros à esquerda, que vem antes da numeração. Quem é novo no GE, talvez tenha em algum momento errado isso. Eu, inclusive, quando eu entrei, também já errei. Então, é importante, a gente tem que incluir aqueles zerinhos para poder completar lá a entrada no GE. Atenção à baixa no GE, pois caso haja baixa errada, não tem como desfazer. Então, assim, já aconteceu, não acontece com frequência, mas já aconteceu. Eu dei entrega aqui num responsável que eu não entreguei. Então, é difícil, porque, como eu te falei, é como se você tivesse assinado, né? É um sistema que a gente não consegue desfazer depois que vocês dão a entrega. Então, é importante vocês terem atenção no momento da entrega, tá bom? Arquivar e organizar todos os momentos todos os documentos de controle e comprovação de entrega. Então, cada escola faz de um jeito, né? Então, assim, o importante é que vocês tenham uma documentação, tem gente que faz uma lista com assinatura, tem gente que imprime a própria nota fiscal, então, que vocês tenham também esse documento impresso, arquivado, para caso a gente precise, caso algum pai disser que não recebeu, a gente vai estar procurando vocês para estar fazendo, para ter esse comprovante em mãos também, tá bom? Aqui, eu mostro um pouquinho da parte de como conferir aí a nota fiscal. Muitos de vocês já conhecem, né? Mas pode ter algum expedidor aqui novo. Então, a nota fiscal, ela vem basicamente assim, né? Quando o aluno compra, ele sai item a item na nota fiscal. E sai tanto os livros digitais quanto os livros impressos. Eles saem um embaixo do outro, tá? E aí, como que você faz a conferência? Você tem que prestar atenção no livro
impresso, que é o livro iniciado com item 0, com código 02. O livro iniciado com o código 01, ele é um livro digital. Se você ver aqui, ó, vem escrito ensino, médio, terceiro ano, matemática, livro digital. O livro digital você não entrega, você só entrega o livro impresso, tá? Então, o aluno, por exemplo, se chegar uma nota fiscal para vocês com só item 01, você não tem entrega para fazer naquela nota, tá? Então, vocês têm sempre que conferir o item da nota, se é um livro impresso, tá bom? Aqui eu falo um pouquinho sobre as coleções, tá? Como eu falei, os livros, eles são entregues em kits para vocês, né? Ele vem num kit plastificado, todo empacotadinho, né? Para quem está acostumado já. E para facilitar, né? Porque senão você ia ter que pegar vários livrinhos, né? Por exemplo, Natos, que são 8 livros, você ia ter que juntar 8 livros e entregar aqueles 8 livros na mão do pai. Então, para facilitar, a gente já entrega um pacote fechado. Não é necessário vocês abrirem para conferir, esses livros têm que estar corretos, tá? Mas, qualquer problema também, os pais podem pedir, entrar em contato para poder estar verificando, tá? Mas é importante que vocês saibam o que compõe esse kit, justamente para no momento da nota fiscal, vocês saberem se todos esses livros estão na nota fiscal. Então, eu botei aqui todos os livros que compõem o kit. Esse material aqui depois a Deise vai estar compartilhando com vocês também, mas é importante você saber o que compõe aquele kit. Por exemplo, o livro Nautas, ele vem 8 livros. Então, quando o pai compra o kit, né, lá na loja só vende o kit, então ele vai vir descrito ele tem que vir descrito todos esses 8 livros aqui. Então, quando vier descrito todos esses livros, você já sabe que aquilo dali equivale a um kit, tá? Mesma coisa do iWonder. O iWonder, eles são 3 livros. Então, quando o pai compra os 3 livros, o kit lá na loja, na nota fiscal não sai um kit, ele sai 3 livros, tá? Então, ele vai vir os 3 livros descritos e você vai pegar o pacotinho do iWonder e vai entregar para ele com os 3 livros dentro, tá? É a mesma coisa do Rotas, que são 6 livros, e do caderno de atividade do Rotas, que são 5 livros. São 2 kits diferentes aí. Todos esses livros, eles vêm linha a linha lá na nota fiscal, tá bom? Aqui vem falando do livro de inglês do Ensino Fundamental 2, que é o Raiman. Esse material depois vocês vão ter à mão para vocês terem com vocês, caso vocês queiram consultar, tá bom? Eu estou passando um pouquinho mais rápido para não precisar ler um a um, tá? Mas eu vou depois enviar para vocês. A coleção Passaporte, né, que é o primeiro e segundo ano, que esse ano a gente incluiu também o segundo ano no Passaporte, então eles são 4 livros, né, no kit. E o terceiro ano, que é o kit do ensino médio, que são 7 livros. E o caderno complementar, que são 3 cadernos complementares. E a coleção New Enterprise, que são 2 livros aí dos livros de inglês do ensino médio. Aí um ponto importante, que eu sempre deixo por último aqui para a gente falar, é o girolhar. Por quê? O girolhar, ele é uma caixinha fechada, diferente dos outros livros, né, que você consegue visualizar, visualmente você consegue identificar se tem 6 livros ou não, né? Que é só um plástico envolto, então você consegue ter uma visualização melhor. O girolhar é uma caixinha fechada, então, muitas das vezes tem essa dúvida do pessoal lá da escola, né? Então, acontece do girolhar, por exemplo, lá do expedidor da baixa só no etapa, por exemplo, no girolhar volume 1, ele esquece de dar baixa nos livros que vêm dentro da caixa, que são os livros de literatura, né? Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, girolhar, kit do girolhar etapa 3. Ele é uma caixinha fechada, você vai entregar a caixinha para o responsável, né? Então, dentro daquela caixinha ele vem o volume 1, né? O volume 2, vem a professora Enregador Mágico e vem a coleção de biografias de Van Gogh. Então, ele vem 4 títulos dentro dessa caixinha. Então, quando você for baixar no GE, você tem que dar baixa nos 4 títulos, tá? Que vem, e isso também vem na nota fiscal, os 4 títulos, tá? O girolhar, principalmente, eles não conseguem, nenhum deles, né? Consegue comprar separado. Então, na nota fiscal vai estar os 4 títulos também, tá? Então,
é importante vocês terem atenção na hora que for baixar lá no GE também, para vocês baixarem os 4 títulos que estão na nota fiscal, tá? Então, é uma caixinha, como tá aí o desenho, né? Ela vem com os livrinhos dentro, né? E aí tem a edição nova aí do etapa 2 também, que vai começar a chegar para vocês também. A gente está finalizando aqui, quase, né? Então, a gente vai fazer algumas observações aqui importantes, tá? Então, os livros impressos estão sob responsabilidade da sua escola e só devem ser entregues aos pais mediante a apresentação de nota fiscal de compra, tá? Eu acrescentaria aqui, como coloquei, mas além da nota fiscal, esse material também tem que estar constando lá no GE, tá? Então, é importante vocês fazerem a consulta no GE e terem a nota em mãos para poder o pai assinar e entregar esse material, tá? Caso o professor necessite de algum livro impresso, ele deve solicitar para a EDB através da central de relacionamento. Não está autorizada a retirada de nenhum exemplar do estoque da escola do livro do aluno para atender o professor. Isso a gente está falando por quê? Os livros do aluno, eles são comercializáveis, tá? Então, todo livro que está em posse da escola, ele é um livro que é para ser vendido, tá? O livro do professor, ele é um livro à parte, que a gente faz um livro próprio para o professor, tá? E a gente tem um controle à parte, não é o controle do GE. Então, tudo que está dentro da escola, está dentro do GE, no estoque do GE, ele é comercializado, tá? Então, precisa realmente, caso exista alguma solicitação de professor, entrar em contato com a central de relacionamento para solicitar um livro para o professor, tá? Qualquer reclamação de qualidade de livro deve ser informada imediatamente à editora. Somente tratar ou repor qualquer livro do estoque após autorização. Então, assim, acontece da gente ter algum problema de qualidade, a gente trata lá com as meninas no chat, vocês entram em contato, ou mandam algum e-mail já com a foto, muitos de vocês já têm essa prática, tive um problema aqui, tira a foto, manda pra gente, geralmente a gente faz a reposição imediata, tá? Então, assim, a orientação até que eu dou para as meninas é a gente fazer reposição imediata, tá? Mas a gente precisa ser informado para a gente não ter problema com o estoque de vocês. Então, quando vocês fazem essa solicitação, a gente já manda a reposição para vocês imediata, ou a gente pede para vocês reporem e manda uma reposição para o seu estoque. Então, se vocês simplesmente tratarem, eu sei que muitos de vocês fazem para atender o aluno, sem a gente saber, o estoque de vocês pode ter problema no futuro, tá? Então, é muito importante que essa comunicação seja feita para a gente. Para solicitações de novos usuários no GE, que é o que a gente falou lá no início, solicitar através do chat, e-mail, informando o login do portal da EDB. Dúvidas, sugestões, via chat, no assunto lá, via chat, ou na loja DB, assunto expedidores, ou nesse e-mail que está aí de logística, que todos vocês já devem conhecer, né? Mas é o e-mail que a gente trata todos os assuntos que estão pertinentes à nossa campanha. A gente tem uma página também, que é uma página que a Daisy ajudou a gente a criar, tá bem bonitinha. Nessa página tem o manual atualizado do GE, vai ter a gravação dessa reunião aqui que a gente está fazendo, então, caso algum expedidor, por algum motivo, não pôde participar, ou você, expedidor, queira que alguma outra pessoa também assista a essa reunião, vai estar lá a gravação dessa reunião, tá? E também vai ter esse material todo aqui que a gente colocou, a Deise vai botar um PDF dele também. Todos os comunicados que a gente for divulgando referente a essa campanha, alguma orientação, também vai estar lá na página para vocês terem acesso, PDF, alguma outra orientação, tá bom? E é isso. Eu peço desculpa se eu fui muito rápido, às vezes eu falo um pouquinho rápido demais, mas é basicamente isso que a gente tem para conversar aqui a respeito da nossa campanha aí de 2023 da parte de logística, tá? Vocês querem... Deise, você já colocou a pesquisa aí para eles responderem, né? Já disponibilizei a pesquisa, vou disponibilizar aqui de novo. Já expliquei aqui no chat que o nosso site hoje está passando por manutenção, vocês até conseguem acessar a página da logística, mas tem alguns links quebrados, algumas imagens, mas é culpa do servidor, eles estão fazendo a manutenção. Eu já mandei alguns links diretos aqui, e ao final da nossa reunião, como é de praxe, eu preparo um comunicado, até amanhã sai, com a gravação, os materiais que a Catarina mostrou aqui, o link para o formulário, então vocês também vão ter acesso a isso, vão receber no e-mail. Tá ótimo.
A gente tem, acho que uns 10 minutinhos aí, a gente pode ler algumas perguntas aqui que talvez não tenham sido respondido, ou abrir aqui, você acha melhor o quê, Normando? A gente dá algum retorno? Podemos começar pela última pergunta aí que não foi respondida, do Jailson. Deixa eu ver aqui, só um minuto, que eu estou chegando lá. Já isso. Sobre devolução ou erro de compra de material realizado pelo responsável, o que devo fazer? Jailson, a gente está passando agora por um momento aí de mudança no nosso site, possivelmente na nossa loja, né? Então, possivelmente, a gente vai iniciar agora com um procedimento novo, né? Mas a orientação sempre caso haja erro na compra que acontece, a gente sabe que acontece, né? É orientar que o pai, imediatamente que identificar o erro, entre em contato aí com a nossa central de atendimento para poder estar fazendo a solicitação de cancelamento, tá? Existe um prazo hoje, né, que muitas das vezes é ultrapassado, então é importante que ele entre o quanto antes para poder baixar e solicitar o cancelamento dessa compra, tá? E a solicitação esse ano vai ser via loja. Isso. Na própria loja, o pai, ele poderá acessar o seu pedido e, a partir do pedido dele, fazer a solicitação de troca, ou troca total do material, por um erro de compra total, ou troca parcial de algum outro produto que ele adquiriu equivocadamente. Mas o pontapé inicial será o próprio site. E de lá, a gente vai agilizar esse processo de devolução. Uma coisa importante aqui, Normando, que eu acho que eu pulei, mas foi importante eu falar, mas eu acho que eu coloquei lá no slide. Eu estou lendo aqui a pergunta. O Giro Olhar esse ano, ele tem sim uma edição nova, que é o Giro Olhar Etapa 2, porém, o Giro Olhar Etapa 3, 4 e 5 também são novas edições. Apesar de não ser um livro novo, né? Eles passaram por uma reformulação em alguns itens e são kits novos. O que eu estou querendo dizer com isso? O livro que existe hoje nas escolas, ele não pode ser utilizado para entrega para os novos alunos, para os alunos que comprarem em 2023. Não sei se ficou claro minha explicação, tá? Então, assim, o que vocês têm de estoque hoje do Giro Olhar, independente da etapa, ele não pode ser utilizado para a entrega de material da campanha de 2023, tá? A gente vai fazer uma logística reversa em determinado momento, aí o que eu oriento separem esse material já, tá? A gente ainda não começou a despachar os livros novos, né, os kits novos, tá? Mas já oriento a vocês separarem esse material, porque provavelmente a gente vai estar fazendo uma logística reversa, e tudo que chegar de novo, para vocês não misturarem, então tudo que chegar de novo será da campanha nova, tá? Então, hoje, o que vocês têm de material aí do Giro Olhar, eles não serão nenhuma etapa será utilizado para a campanha de 2023, tá? Eles não têm grande mudança na etapa 3, 4, 5, são pequenas mudanças, mas tem. Então, não pode ser entregue para o aluno, porque senão quem vai receber o livro, o kit antigo, vai ter diferença do livro novo, tá? Então, separem. Catarina, responde a pergunta da Fernanda, às 15h46, e eu estou vendo pessoas levantando a mão. Aí talvez precisava nos ajudar aí alguém para direcionar quem levantou a mão primeiro, para a gente passar para a pessoa fazer a pergunta. Responde da Fernanda. Tem o Fernando Cosme na fila. Tá, então responde da Fernanda e logo em seguida a gente passa para o Fernando, então. 15h46, é isso? Isso. Tá, e bota aqui, Normando, é muito demorado o retorno da EDB na resolução das respostas por e-mail. Isso dificulta demais nossas resoluções mediante aos pais. Então, assim, o e-mail é um canal ótimo de comunicação para a gente ter registrado, né? Mas a gente também tem um chat. Então, caso você precise de uma resposta mais rápida, né? Você esteja com o pai, ele que aguarda, você entra em contato com a gente através do chat, que a Amanda e a Bruna ficam com o chat aberto o dia todo lá, né? Para atender vocês, e vocês conseguem ter uma resposta mais rápida. O chat também é gravado, fica tudo registrado, é um canal também bem confiável, né? E
é o canal que você consegue uma resposta mais rápida. Então, assim, a orientação é sempre vocês utilizarem o e-mail para resoluções de uma forma geral, que não precise, né, aguardar tanto, né? A gente tem mais ou menos aí um tempo de resposta. E o chat, elas também respondem de uma forma online, tá? Então, vocês provavelmente ou entram numa fila, ou se não tiver ninguém aguardando, elas respondem de forma automática e elas te dão um retorno mais rápido, sendo pelo chat, tá bom? Aí a gente... Fernando agora. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fernando, sou Boa tarde. expedidor do Instituto Madre Mazarello, São Paulo. Alguns pontos que eu quero colocar é com relação aos kits que a Catarina falou. A gente recebe os kits, porém, esse ano mesmo, do 1º ao 8º ano, eu não recebi kit. Eu recebi todos soltos. Eu que montei os kits aqui na escola. A gente comprou o papel filme e nós montamos os kits do 1º ano do ensino fundamental ao 8º ano do ensino fundamental, este ano, tá? Com relação a produtos que vêm, livros que venham avariado, nesse caso, acontece mais, nós tivemos alguns casos, sim, nós entramos em contato, tivemos um retorno excelente da editora, foi feita a troca, foi feito o ajuste bem rápido. Mas no caso de vir avariado, eu acho que é uma questão quase impossível da gente já colocar isso no canhoto, porque, por exemplo, Catarina, eu tenho aqui a previsão de receber uma remessa dia 28. Dia 28, por exemplo, cai na sexta-feira. Você acha mesmo que o pessoal vai querer esperar eu conferir 41 caixas de material para poder fazer portadora, né, que mudou? Eu não sei, mas para mim picotou um pouco o final. Deixa eu te falar, Fernanda, você pode fechar a sua câmera, que eu acho que melhora a transmissão, que a gente escutaria melhor, claro. Porque cortou bastante, né, Catarina? Não, então, mas deixa eu perguntar, Fernando, você fala esse ano 2022, você recebeu o livro solto, é isso? Não foi dessa campanha ainda de 2023, né? Não, não tem nada a ver com 2023. Eu recebi desde dezembro. Tá. Assim, eu realmente não me recordo... Deixa eu ajudar na resposta. No ano passado, nós tivemos alguns envios realmente fora do kit por questões para não atrasar a logística em si, a gente mandou alguns kits soltos. Mas para 2023, que é a próxima campanha, 100% dos kits seguirão em kit. 100% dos livros seguirão em kits, tá? Vocês não precisarão montar kits esse ano. Todos os kits, conforme a Catarina apresentou, todos os livros que possuem kit, vocês receberão já montados, dentro da caixa, por kit. Agora, pode ser que um ou outro livro vá solto. Por exemplo, vamos supor que a escola adote o livro de inglês, ou o livro de filosofia do ensino médio, ou um livro de arte. Esse livro ele vai solto porque ele não faz parte de nenhum kit. Mas aquele livro que faz parte de kit, ele seguirá com o Xeric, tá? Para facilitar a vida de vocês. Isto para 2023 agora, próxima campanha, que é a que nós estamos falando agora, ok? Perfeito, Normando. E já aproveitando, Fernanda, a Catarina acho que não escutou a sua segunda questão, que é com relação ao produto avariado. O que a gente pede? Vocês precisam avaliar a caixa, tá? Se a caixa está inteira, ok, é muito difícil o produto dentro estar avariado, porque esse ano ele está seguindo em kit, e o kit ajuda a conservar o material. Agora, se a mercadoria, a caixa já está toda rasgada, a caixa está bagunçada, a caixa está molhada, então, vocês precisam olhar. Se a transportadora, quando ela for entregar essa mercadoria toda estragada, avariada, ela vai ter que esperar, ela vai ter que se organizar. E respondendo porque ela não pode entregar correndo para vocês. Né? Se a mercadoria está em mau estado, não pode ser uma entrega rápida. Ah, mas a transportadora chegou aqui 5 horas da tarde. Então, vocês falam, esse horário eu não consigo receber, e pede para voltar no outro dia com mais calma, tá? Isso é possível. E aí, nos comunica do evento, e a gente já vai acompanhar a entrega de perto no dia seguinte.
Perfeito, Normando. Com relação às kits, tomara que venha tudo certinho mesmo. Vindo realmente em kit, é bem difícil. Eu nunca recebi, assim, em um kit para vir algum avariado. O que avariou, realmente, foi aqueles que vieram soltos, que foi ensino religioso, que alguns vinham soltos, né? Perfeito. E espanhol. Ensino Perfeito. religioso e espanhol. É isso aí. Tá bom. Obrigado, hein, pela contribuição. Vou colocar outra coisa, que acontece muito aqui com a gente. Pais que ainda bem que a maioria trazem nota fiscal, né? Mas, por exemplo, tem muitos pais que eles têm que dar um jeito para mostrar para a gente a nota fiscal, por quê? Eles vêm aqui, vêm com um documento, alguns não têm a nota fiscal, mas a gente às vezes disponibiliza um computador para que eles consigam imprimir essa nota para não ter que voltar para casa sem o material. A gente dá todo o suporte que o responsável precisa para não ter nenhum desgaste, entendeu? Tanto que eu não lembro se foi com a Catarina, que eu tive um problema com o pai aí, e eu dei uma sugestão que foi assim, a gente resolveu no mesmo dia a questão de um livro que veio errado para a família, né? Pai que ele não traz a nota fiscal, ou ele vem e a gente disponibiliza algum meio dele acessar essa nota, mas não está no GE. Então, a gente tenta todos os meios, mas não aparece no GE para dar baixa. Entendeu? Então, assim, vocês sabem que é evidente que o pai já pagou, ele está com a nota fiscal, ele não vai querer voltar sem o material. Então, se ele está com a nota fiscal, o que a gente tem que fazer? Claro que eu, do meu ponto de vista, eu nunca deixei que um voltasse sem material. Né? Tanto que e eu passo esses casos, eu não lembro para quem, mas aqui na escola eu passo para a direção, e eles passam adiante para tomar a medida. Eu lembro que alguém me mandou e-mail aí, que eles iam fazer essa alteração do GE depois. Fernando, possivelmente foi algum problema que a gente teve lá no início do ano passado, desse ano, na verdade, que já foi solucionado. O Alan, que está aqui do TI, todas as notas que são emitidas, elas têm que aparecer no GE, tá? E, assim, isso aí realmente não pode acontecer, tá? Então, caso ocorra, realmente deve ser alguma coisa pontual, você entra em contato com a gente para a gente estar verificando, tá? Mas se o pai está com nota fiscal em mãos, tem que estar no GE também, tá? Então, é um sistema integrado, quando emite nota fiscal, automaticamente integra com o GE. Então, a gente já fez alguns ajustes aí de sistema, para não ocorrer novamente nessa campanha. Então, realmente, quando for feito a venda, vocês olhem no GE e tem que estar aparecendo no EGE, sim. Qualquer coisa, você entra em contato com a gente para a gente estar verificando. Ok? Tem mais alguém aí, ou Deise, para a gente falar? Não, na fila de espera não, a gente está chegando já no finalzinho do horário, né? Uhum. Então tá, gente, eu vou pedir novamente aí que vocês, caso alguém não tenha ainda preenchido lá a nossa pesquisa com os dados da escola, por favor, preencham, é muito importante que a gente tenha essas informações de vocês, para caso, quando a gente precisar comunicar com vocês, a gente tenha as informações de vocês também, os e-mails atualizados, telefone, tá? Caso tenha alguma questão que a gente não dê tempo de tratar aqui, ficou alguma dúvida, vocês têm um canal de comunicação lá, que é o e-mail da logística, o canal de comunicação do chat, tá bom? Então, entre em contato com a gente também, tá bom? Tem 2 pessoas na fila, você quer Pode ser. responder? A gente tem 4 minutinhos aí, pode ser. O primeiro é o Fábio, depois é o Elias. Okay. Boa tarde a todos. Fábio do Liceu. Eu gostaria que a gente olhasse para a pergunta da Rejane, que foi às 3h48, que era um procedimento que seria interessante saber se a gente mantém ou não. Sobre a gente declarar na nota fiscal a não entrega. Por gentileza. Obrigado. Sobre o cancelamento, né? O que acontece? Por enquanto, Fábio, esse procedimento vocês podem manter, tá? Mas acredito, como o Normando falou, a gente está passando por uma mudança agora na nossa loja, então o processo de cancelamento ele vai ser automatizado. Então, possivelmente, o próprio pai vai poder entrar lá na loja, tá? E vai fazer esse cancelamento, tá? Por enquanto, por exemplo, ainda referente à campanha de 2022, a gente mantém esse processo, vocês têm que escrever lá que o pai não retirou o material, tá? Referente à campanha de 2022, que eu ainda estou falando, né? E aí o pai encaminhar essa nota fiscal lá dentro da central de atendimento,
tá? Mas a gente deve fazer uma mudança, provavelmente a Deise vai estar comunicando aí quando acontecer essa mudança, tá? E aí o processo vai ser o próprio pai entrar e fazer o cancelamento de uma forma mais automática. A gente está trabalhando para isso, por isso que a gente ainda não divulgou ainda, porque a gente está justamente nesse processo aí de mudança da loja, tá? Tem mais Próximo é o alguém? Elias. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida que aconteceu aqui com a gente esse ano. Eu sou novo aqui também, então, mas ocorreu o seguinte: teve casos que a gente recebeu a nota fiscal e tal, beleza, a gente deu baixa na nota fiscal, só que aí, nessa nota fiscal, tinha certos livros que ainda estavam em transporte. Eu queria saber como proceder nesse quesito. Tá. E Você ficou tinha o livro, Elias, né? transporte, no caso. Oi? E você tinha o livro? Não. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Não, então, porque o em transporte são livros que estão a caminho da sua escola, tá? Então, assim, quando consta em transporte é que você vai receber esse material aí para você, tá? O que acontece é que muitas das vezes, esse em transporte a gente dá um input meio que manual. A gente vai lá, olha o que está em transporte na sua escola e envia para sua escola. O que acontece é que, como existem muitas compras erradas, a gente às vezes confirma com a escola se realmente aquele material, quando é livro de inglês, provavelmente, a gente confirma se aquele material é para ser enviado ou não. Então, a gente faz essa conversa, a Amanda e a Bruna geralmente mandam muito e-mail perguntando se é para ser enviado esse material ou não, principalmente quando é de inglês, tá? Mas quando está em transporte, esse livro está a caminho, você tem que dar entrada na nota fiscal, tá? Para você alimentar, para você mudar esse status. Você, quando receber esse material, você dá entrada na nota fiscal, e aí esse material vai mudar de em transporte para em estoque e você vai conseguir baixar. Você vai fazer a entrega e vai baixar. Tá bom? Gente, Eu também, rapidinho, só aproveitando, é que assim, quando a gente vai fazer a entrega do produto para o pai, a gente tem que dar baixa também no sistema, certo? Que a gente entregou para o pai, para o aluno e tal. O que a gente pode fazer quando não aparece o nome do pai ou do pagador ali? Tipo, a gente coloca o número da nota fiscal, a mesma situação que o camarada comentou aí, que a gente coloca a nota fiscal, mas não aparece lá para a gente entregar para ele. Ô, Elias, deixa eu responder sobre esse assunto. Sim. É porque, de fato, nós tivemos um problema entre os dias 25 de dezembro do ano passado e o dia 30. Nós sofremos um ataque sistêmico e nós perdemos as informações sistêmicas. E a gente demorou para recuperar essas informações. Então, realmente, alguns pais que não tinham a nota fiscal em mão, quando chegava na escola e ele tinha sido, e a compra dele foi nesse período, não aparecia no GE porque nós perdemos a informação da nota fiscal. Então, para os casos concretos que o pai estava com a nota fiscal lá na ponta, mas não aparecia no GE, nós autorizamos entregar até que a gente regularizasse sistemicamente. Tá? Foi um caso pontual. A gente espera nunca mais acontecer isso conosco. Né? A nossa TI melhorou o processo para que a gente não tenha, de novo, esse incidente. Agora, de praxe, é assim, se o pai está com uma nota fiscal em mãos, a nota vai estar no sistema, tem que estar no sistema, tá? Caso não ocorra, aí você precisa acionar a gente para a gente ver o que aconteceu, mas de praxe é para estar no sistema, tá? Ok, aí no caso, se não tiver, eu tenho que entrar em contato com vocês para poder... Perfeito. Para a gente verificar. Entendi. Obrigado. tá bom? Já deu nosso horário, a gente pode só atender o Fernando e a gente encerra em seguida, tá, Deise? Pode ser? Ok. Eu não sei se ficou claro que o Elias colocou, acho, é que assim, por exemplo, eu acho que ele falou isso, ver se eu entendi. Lá no GE, digamos aí, tem o kit, são 8 livros, certo, Catarina? Do ensino fundamental, 8 livros, vai, colocamos. Isso. Lá no GE, tem 4 em estoque e tem 4 em transporte. É isso que eu não entendi, eu acho que ele colocou isso. Sim, Porque possivelmente, no caso dele, pode ser que o estoque da escola dele tem algum livro solto, ou porque ele atendeu alguma escola, ou por algum pai que fez alguma compra de livro à parte, e aí acabou ficando com o livro solto. Ou o estoque está errado.
E aí, por isso que a gente faz inventários, né, periodicamente, para a gente poder ajustar o estoque. Então, é importante que seu estoque esteja correto, para poder, justamente, essas questões do transporte, do estoque estarem certinhos, tá? Aí, Elias, caso você tenha alguma dúvida em relação ao seu estoque, você depois entra em contato com a gente, até para a gente não tratar aqui, que a gente verifica o seu estoque, a gente faz uma análise para ver se está certinho, tá bom? Não é com relação ao estoque, Catarina, é com relação ao pai. Por exemplo, eu vim pegar o material do meu filho, e quando eu apresento aqui, que eu digito CPF do pai, nome do pai bonitinho, para ele tem 4 livros disponíveis e 4 em transporte. Não é o então, estoque. mas isso é o seu estoque. Mas é em relação ao estoque. Porque no seu estoque, possivelmente, tem 4 disponíveis e 4 você, no seu estoque do GE, não tem. Se isso está correto ou não, aí a gente tem que ajustar. Possivelmente, no momento lá do inventário, não foi feito de forma correta, tá? Então, o em estoque significa que você tem, o em transporte significa que você não tem, entendeu? E como os livros são tratados de forma solta, o expedidor lá pode ter dado baixa no livro errado. Então, assim, o importante é o seu estoque estar certinho. Se você tem só kit, então todos os livros têm que estar batendo de forma igual. Se não está, a gente tem que ajustar. É o estoque que tem que estar correto, tá bom? Ficou algumas perguntas aí, Deise, talvez sem responder. O que a gente vai fazer? Eu vou estar lendo, a Deise vai me ajudar aí a capturar essas perguntas também e direcionando para as escolas depois, tá, gente? Porque acaba que fica, para não ficar muito extenso, que a gente cumprir nosso horário. E o que for também. caso a caso, né, que vocês também entrem em contato. Exatamente. Muitas das situações relatadas aqui são referentes à campanha passada, que tivemos alguns erros, que tivemos alguns ajustes, a logística também já está diferente, o material já vai chegar em kit, então possivelmente muitas dessas situações não vão se repetir. Mas é interessante que vocês abordem caso a caso também, diretamente com a equipe da logística, até porque eles podem consultar no sistema, né, Catarina, e ver exatamente o que vocês estão falando. Mas a gente espera que nessa campanha esses erros não se repitam, porque a gente mudou o sistema, mudou a empresa de logística, então muita coisa com certeza vai estar melhor e se aparecerem situações novas, também trataremos todas elas. Agradecemos a presença de todas. Mais uma vez eu reforço que a gente vai enviar a gravação dessa reunião, todos os materiais de apoio, o link novamente para o formulário, por meio de comunicado, vamos enviar o comunicado para todas das escolas, e assim que a página da logística estiver prontinha, vocês também podem acessá-la com frequência, a gente coloca lá o link dos comunicados, para facilitar para vocês, para servir como uma página de apoio e de consulta mesmo. Eu agradeço a presença de todos vocês, a disponibilidade de vocês aí com horário também, tá? Dúvidas, vocês entrem, por favor, em contato com a gente. Quem ainda tiver alguma dificuldade também, a gente vai estar entrando em contato com vocês também, tá bom? E muito obrigado aí, que a gente faça uma campanha excelente esse ano, tá? Eu tô bem confiante que vai dar tudo certo. A gente já teve bastante, como a irmã falou aí no início, a gente teve já bastante retorno positivo em relação às mudanças, e peço que vocês deem esse retorno pra gente também, até pra gente avaliar se essas mudanças estão sendo positivas, tá bom? Muito obrigada aí a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Gente. Bom trabalho.